Bora ver quais as informações do Corinthians nesse sabadão com o Rodrigo Bessoni, atualizando as últimas do Timão. Tem tudo sobre a Safiel, mais informações para tirar a dúvida de todo mundo. E tem um balanço também que saiu ontem na sexta-feira. Meu amigo, o Corinthians precisa virar SAF urgente. Comenta aí se você é a favor ou contra a Safiel no Coringão. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Timão na informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Fala galera, tudo bem? Mais 150 milhões a pagar. É isso mesmo, hein? Em 5 anos, é verdade, mas já coloquem aí na conta mais 150 milhões. De acordo com a Gazeta Esportiva, o empréstimo feito pela gestão Augusto Melo de 150 milhões junto à Liga Forte, a União, a LFU, naquele acordo firmado entre as partes pelo direito de transmissão de TV do Brasileiro de 2025 a 29 não foi pago. Ficou definido que o Corinthians então receberia um crédito de 150 milhões fornecido pela XP e em caso de não devolução do dinheiro, o montante que o clube recebeu passaria a ser considerado a partir desse mês de outubro um empréstimo realizado que terá que ser pago em taxa de juros CDI mais 3. O clube, portanto, vai deixar de receber cerca de 30 milhões por ano até o vencimento do vínculo, com o primeiro desconto já nesta temporada. 30 milhões em 2025, 30 milhões em 26, 30 milhões em 2027, 30 milhões em 2028 e 30 milhões em 2029. O acordo com a LFU prevê ao Corinthians uma receita base de cerca de 210 milhões por ano. O valor vai variar, claro, de acordo com a posição e a campanha da equipe no Brasileirão. Em caso de título, por exemplo, o Corinthians embolsaria quase 250 milhões. O Corinthians então vai passar a receber, com base nesses 210, o Corinthians vai receber 180 milhões por ano, cerca de 30 milhões a menos, em média, do que poderia receber, já que não devolveu esses 150 milhões de adiantamento / empréstimo, que agora se torna um empréstimo. Mas aí, esse problema, então, os próximos 5 anos, próximas praticamente 3 gestões quase, 30 milhões a menos de televisão para a entrada do Corinthians. Bem, a dívida do Corinthians segue em crescimento e alcançou o patamar de 2,7 bilhões. A informação antecipada aí pela Central do Timão foi divulgada pelo próprio clube em seu balancete financeiro de julho. Desse total de 2,7 bilhões, cerca de 650 milhões são referentes ao financiamento da Neoquímica Arena. O restante é de obrigações do clube, né, como impostos, empréstimos, pendências com outros clubes, direitos de imagem, enfim, todas as outras dívidas do clube. O balancete também mostra que até julho o Corinthians registrou um déficit de 103 milhões na temporada 2025. Ou seja, é como se o Corinthians fechasse 14 milhões negativo a cada mês. A previsão do clube é terminar o ano de 2025 com um resultado financeiro negativo de 83 milhões. Em tempo, o clube social segue no vermelho e até julho o resultado operacional foi negativo em 26 milhões. Já o departamento de futebol profissional teve um superávit de 13 milhões. 2,7 bilhões de dívidas. Parabéns aos dirigentes que passaram por este clube todos esses anos. Vocês foram muito competentes na arte de desgraçar a nossa instituição chamada Esporte Clube Corinthians Paulista. Vamos lá, mano, sua pergunta. São 2 perguntas em uma aí, mas elas são breves. A primeira, Carlos e Hugo. O torcedor do Corinthians que quiser de fato comprar ações, comprar cotas aí numa possível SAF que o Corinthians se transforme, ele terá que ser fiel torcedor? Ele vai ter que ter esse vínculo, essa amarração com o clube? E a segunda pergunta, você já pode encaixar também na resposta. Qual que é a relação que vocês têm hoje? Não estou dizendo no futuro, mas hoje, com relação à aceitação das torcidas organizadas para empurrar esse projeto para frente. Porque a gente sabe muito bem que dentro do próprio clube, dentro do Corinthians, a torcida organizada tem um peso 10. Porque o torcedor comum, ele pode fazer barulho no Twitter, mas a torcida organizada é a que realmente acaba movimentando a arquibancada e muitas vezes está na frente do clube fazendo uma pressão para que as coisas aconteçam lá dentro. Vocês podem responder aí, não sei pela ordem ou se os dois podem responder a mesma pergunta. Bom, quanto aos torcedores, né, que poderão comprar, serão os que tenham relacionamento fiel torcedor, né, e também os que são associados ao Parque São Jorge. Tá? Qual que é o critério? É óbvio que a gente não tem como
saber quem, né, é de fato um corintiano, mas são fatos exteriores, né, que demonstram que são pessoas que, uma vez que são vinculadas ao clube de alguma forma, seja ao clube, seja via sócio-torcedor, indicam que são torcedores do Corinthians. Então, nesse sentido, inclusive, terá um fiel torcedor, né, remodelado para que possa caracterizar esse vínculo mais duradouro. Aquilo que a gente falou, né? Vai lá, entra no fiel torcedor, cancela e compra a ação. Não é assim, né? Vai ter toda uma governança nisso aqui também. Se não tiver adimplente com o sócio, com o fiel torcedor, por exemplo, não vai poder votar. E sobre a penetração que está acontecendo dessa ideia dentro das organizadas, vocês estão contando com apoio, não? Há uns 2 meses atrás, eu tive lá nos Gaviões fazendo uma reunião, apresentando o projeto para o presidente dos Gaviões, o Alê. Estava ali também o Fantasma, que é o braço direito dele. O Alex, assessor de comunicação, mais algumas pessoas. A gente explicou o projeto para eles, mano, com bastante detalhe. A gente conversou muito sobre a situação do Corinthians. Nós mostramos para o Alê, a gente fez um compilado por inteligência artificial dos 2 últimos anos de entrevistas e vídeos do Alê. E a gente mostrou para ele tudo isso resumido num vídeo de 3 minutos. E a nossa pauta, a pauta do projeto convergiu em 99% com a pauta dele. O único ponto de divergência é que o Alê, há 2 meses atrás, não admitia a possibilidade de SAF. Mas mesmo assim, ele disse que gostava do projeto, que entendeu o projeto e que ia colocar isso para o conselho lá dos Gaviões. Só que passado 2 meses, mano, a situação do Corinthians foi ladeira abaixo, né? E eu já vi uma entrevista do Alê na semana passada dizendo que agora ele está aberto para SAF. Então, se a gente rodasse essa mesma inteligência artificial agora, ia dar 100% de convergência. Boa. Muito bem. Lelê, alguma pergunta? Danilo? Quer fazer um comentário só, Hugo? A gente teve há pouco tempo a vaquinha da torcida, né? Para possível pagamento da dívida, né? E depois virou meio que ficou uma chacota por parte dos outros torcedores, né? Uma descrença, né, com relação a se é possível ou não pagar essa dívida. Essa vaquinha, esse movimento que o torcedor fez, entra como parâmetro para vocês, tipo, de que é possível salvar o clube com o torcedor, vendo o peso que foi feito, a realização que foi feita nessa vaquinha? Eu não tenho dúvida que é possível, tá? E quero falar o seguinte, a vaquinha, ela é um parâmetro no sentido de que o corintiano, na hora que precisa, ele tá lá pelo Corinthians. O que era a vaquinha, Danilo? Era uma doação, né? A doação é algo que você faz... espontâneo. Sem maior interesse. Interesse só de ajudar. Você deu dinheiro, né? Eu posso te dar essa caneta aqui. Isso pode ser uma doação, ou se você me der um dinheiro de volta, isso é uma venda. Tá? Então, são atos que têm juridicamente qualificação diferente. Mas qual que é o ponto? Eu acho que mostra que, desde então, os corintianos estão tentando ajudar de alguma forma. A vaquinha foi simbólica no sentido de mostrar, olha, o pessoal se uniu aqui. Eu não acho 40 milhões pouco, eu acho que a dívida é muito alta. Sim. Né? A dívida é enorme. Né? Então, 40 milhões, se for ver, pulverizado na torcida do Corinthians, e a gente sabe que temos ali todas da classe A E, né? Temos todos. Então, assim, eu não acho que foi pouco. Agora, aqui não tem nada a ver com a vaquinha, né? O que a gente está tratando aqui é de uma empresa, né? Nós estamos levando uma proposta ao Parque São Jorge, que, de novo, ninguém está comprando nem oferecendo compra de nada. Compra e vendas, geralmente você tem um vendedor e um comprador, que um quer levar vantagem no outro. A gente não quer levar vantagem nenhuma. A gente quer fazer uma união dos corintianos em prol do todo. Bom ponto, porque às vezes a pessoa entende, esses dois são os que vão comprar o Corinthians, sabe? Às vezes o cara pega, eles são os donos eles são os novos Textor que querem. Os caras acham. Não, eles só lançaram a ideia. É uma doação que a gente está fazendo nós, né? Mas não é pro torcedor. O torcedor, ele vai comprar uma ação, e como nós também vamos entrar na fila, né, Carlos? Não, nós vamos entrar na fila. Eu já vi que aqui eu, o Hugo, a Letícia e o Mano vão comprar a ação. Tô dentro. Né? Então, Então a gente tá na fila. E assim, vamos fazer uma pesquisa aqui.
Eu fui um grande doador da Arena, tá? Eu aqui nesse projeto, eu talvez colocaria 100 vezes mais capital. Ah, mas você tem um teto de 1,8. Tudo bem, mas eu tô dizendo que... É que você é muito rico. Eu colocaria muito mais... Não. Pera lá. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo... Vamos fazer uma pesquisa aqui. Independente do valor que você colocou, se fosse para comprar uma ação do Corinthians, quantas vezes mais você estaria disposto, não sendo uma doação, né? A gente já fez essa pesquisa e assim, tem gente que fala 10 vezes mais, 20 vezes mais, 30 vezes mais, 40 vezes mais. Posso falar uma coisa? Só uma pergunta É um fato hoje. O que eu doei para a Arena, e o que eu investi aqui, me comprometi no projeto, sem nada em troca, porque a gente não sabe, né, como que o projeto vai. 30 vezes mais. Eu não comprei ação, hein, gente? Não vai virar custa, ação. Né? O seu tempo custa, né? Não computei meu tempo, boa, viu, Sombra, mas sem computar o tempo, tá? Mas por acreditar mesmo. Então, assim, e eu não comprei nada. Agora, quando tiver ação, obviamente, eu acho que os corintianos, com a mentalidade de que vou ter voto no Corinthians, que é o que todo corintiano pede, né, participação no clube, né, na gestão. Voto e um pedacinho do Corinthians. Sim. Pô, eu acho. Só para esclarecer não uma tem coisa, nada a ver. Quem compra R$1.000 ou compra R$200 não tem diferença em termos de poder de voto, né? Tem sim. Você vota proporcional à quantidade de ações que você possui. Então o voto tem peso. O voto tem peso, mas lembra que tá tudo pulverizado. Então ninguém tem peso significativo sobre ninguém. Tá, ok. O máximo é 1,8. O máximo é 1,8. É o que o Carlos fala, você tem muito CPF com pouco investimento e poucos CPFs com muito investimento. A tendência é que quem tem muito CPF tenha um poder. Tem um bloco de poder grande. Eu já estudei bastante sobre essa Fiel, então eu sei que tem esses detalhes burocráticos que às vezes são chatos até pra galera que não entende tanto, mas são necessários, né? Mas eu queria fazer algumas perguntas que são mais assim... gerais, para o povo que não entende muito dessa parte mais burocrática, mas ele quer saber como vai funcionar a relação Corinthians-SAF, né? Como vocês já estão explicando aqui. Por exemplo, o Hugo falou aqui que a Safiel ela vai adquirir o futebol. A dívida do estádio e a dívida, inclusive, do futebol vem junto, né? Mas não o Parque São Jorge. Mas aí, como ficaria a relação da Safiel com o Parque São Jorge? Porque, inclusive, o medo que muitos dos corintianos e sócios do Corinthians tinham, né, nessa divisão de gestão de futebol e clube, seria como o clube iria conseguir se manter de pé, visto que hoje ele é dependente, né, do futebol. Então, como ficaria a situação do Clube Parque São Jorge na Safiel? O importante aqui é que o clube, né, o que a gente chama de Parque São Jorge, ele vai ser sócio da Safiel. Tá? Então, assim... ele não vai abrir mão de nada, não vai vender nada. E por outro lado, ao fazer esse aporte do futebol, que vai ser administrado nessa SAF, que vai ter outros acionistas, além do Parque São Jorge, vai ter outros acionistas, que são esses que nós comentamos, né? Os torcedores ou institucionais que vão ter tipos de ação. O que acontece é que o clube ele vai ser remunerado também por isso, seja com lucros, se vierem a ser distribuídos, mas principalmente com royalties. Isso tá. Então a Safiel paga o royalties pro clube. O clube irá receber royalties. Tá. Boa. Só para complementar, nós apresentaremos no material do dia 28, Letícia, uma carta de propósito, missão, visão e valores da Safiel. Tá. E um dos nossos valores, eu não me lembro exatamente aqui o texto, então... me perdoe se for ligeiramente diferente, mas um dos valores é andamos de mãos dadas com o Parque São Jorge. Tá. Então, nós respeitaremos a autonomia do clube, porque o clube não pertence à SAF dos corintianos. Vai ser separado. Entretanto, toda vez que fomos chamados a contribuir, a ajudar, a opinar, enfim, disponibilizar qualquer ferramenta, qualquer recurso que a SAF já tenha e que possa beneficiar o clube, o faremos, porque seremos irmãos. Né? Tá. E só, Lelê, para também, dando algo que a gente já falou também, ao você fazer
esse aporte do futebol, né, pelo menos essas propriedades todas, como a dívida vai para a SAF, também não tem o risco que a gente já tinha no passado, né, e que hoje está brecado por causa da recuperação da RCE, né, de começar a penhorar bens do clube, né? Tem gente que fala assim, vamos vender a fazendinha. Tá. Não é o caso, tá? A gente jamais quer isso. Isso é parte do corintianismo. Por isso que é uma polêmica, né? Esse assunto, né? Exato. Então, assim, eu acho que a SAF, nesse sentido, também tira essa pressão da dívida desses bens. Tá. Né? Que eles são potenciais bens penhoráveis pelos credores. Né? Mano, eu até queria saber, Sombra, até com relação a um projeto otimista. Por exemplo, entrou a Safiel, virou uma empresa ali dentro do Corinthians e houve uma aceitação dos torcedores e tudo mais. Vocês, dentro de uma estimativa, não estou nem dizendo montar um grande time, começar um esquadrão, mas diminuir essa enxurrada de dívidas que o Corinthians vive hoje, esse pântano de dívidas que o Corinthians vive hoje. Em quanto tempo vocês acham, por exemplo, que vocês conseguem, pelo menos, colocar o Corinthians dentro de um patamar confiável dentro do mercado? Porque, infelizmente, a gente sabe que a credibilidade é o maior patrimônio de qualquer empresa. É mais importante do que o próprio produto que ela vende. Que no caso dos clubes aí são os títulos que ela conquista, enfim. Mas para vocês aí, na visão de empresários, talvez donos do negócio, como é que funcionaria talvez essa redução de dívidas? Olha, mano, você tem toda a razão quando você fala que credibilidade é a alma do negócio, tá? Por isso, tanta ênfase aqui na entrevista para a gente falar de governança, de blindagem, de proteção contra a captura política, etc, etc. Tá? A questão da dívida, mano, a gente precisa tirar ela da frente com máxima prioridade. Por quê? Você está no dia a dia de uma empresa, você precisa tomar 200 decisões importantes para a empresa. A última coisa que você quer fazer é tratar de assunto urgente que nada vai resolver as suas metas mais nobres, né? Então você quer pensar em como é que eu vou melhorar a minha formação de base, como é que eu vou explorar melhor a Corinthians TV, como é que eu vou melhorar o conforto para o meu torcedor, como é que eu vou vender mais camisa, como é que eu vou melhorar as lojas que vendem as camisas do Corinthians, etc, etc, etc. Então, nós não queremos ter que lidar no dia a dia com dívida. Então, o aporte, ele serve exatamente para que, em conjunto com uma estratégia de reestruturar essas dívidas, e quando eu digo estratégia, significa o seguinte, mano, cada grupo de credor nós lidaremos de uma forma específica, tá? Então, a dívida do Corinthians hoje, ela é uma pizza de 3 pedaços, mano. A gente tem 1/3 estádio, arena, 1/3 governo, são os tributos, e o outro 1/3 todos os fornecedores, empresários, dívidas trabalhistas que não são grandes, mas você tem ali muitos fornecedores, tá? Então, a prioridade, mano, eu não vou falar para você se são 2 meses, se são 4 meses, porque eu estaria chutando, tá? Mas com o aporte e com essa reestruturação, que inclusive começa a ser desenhada antes da Safiel ficar operacional, tá? A gente vai tirar isso quase que, vamos dizer assim, numa passada, né? Instantaneamente. E focar em coisas boas e não em agenda que só consome energia e não cria nenhum valor para o torcedor, nem para os funcionários e muito menos para os atletas também. E no grupo de vocês, qual que é a perspectiva de iniciar isso? O que vocês conversam? Poxa vida, vamos começar isso o ano que vem, em 2027, aprovado isso pelo Corinthians. Pro corintiano imaginar isso, né? Poxa vida, temos uma perspectiva aí de lá na frente resolver esse grande problema. O que vocês conversam entre vocês? Bom, nós ouvimos de alguns responsáveis lá pelo Parque São Jorge que o momento de discutir uma mudança desse tipo não é agora, porque eles acreditam que tem muita turbulência e que é melhor deixar mais para frente. Na nossa visão, quanto mais o tempo passa, mais difícil é a situação do Quanto mais demorar, pior a fica. Sim, a gente está falando de uma dívida que cresce 50 milhões de reais por mês, só para servir
os juros da dívida. Só juros, né? Só juros. Então, o nosso desejo e a nossa recomendação e os nossos esforços serão para demonstrar racionalmente para os responsáveis do Parque São Jorge que o que faz mais sentido é começar imediatamente. Então, a partir do momento que a gente entrega a proposta no dia 28, nós estaremos prontos para sequenciar a implantação com o Parque São Jorge. Claro, sempre vai depender deles, mas nós faremos o possível e impossível para provar por A mais B que quanto mais o Parque São Jorge esperar, pior a situação se torna. Não para o torcedor agora, né? Para o torcedor nem se fala. A situação fica mais difícil e mais cara para o próprio Parque São Jorge. Objetivamente falando com os amigos da Safiel, eu vejo boas ideias na ideia da Safiel. Contudo, eu queria saber como é que eles vão, quais são os argumentos para convencer as raposas felpudas do Parque São Jorge. Por que eles topariam abrir mão do poder de administrar uma massa falida como o Corinthians? Foi a pergunta que o Mano fez também, né? Vocês responderam. Vamos lá, vamos responder. Pode responder. Bom, fora o que a gente... Só para adicionar algo diferente, então, tá? Em cima do que a gente já respondeu pro Mano. O clube social é deficitário. O clube social depende do futebol hoje e o futebol tá nessa situação que a gente já falou aqui. Nós fizemos um cálculo aqui de valorização patrimonial para o clube associativo, que pode ser superior a 3,8, chegando perto de 4 bilhões em 5 anos. Então, tá aí um outro grande motivo. A gente está falando de reverter uma dívida que é de quase 3 bi e de criar mais 1,3 bi de valor para o clube associativo. Eu acho que esse é um outro grande motivo. Então é isso, Efiel, o pessoal aí do projeto Safiel tirando mais dúvidas da torcida, né? Mas eu, cara, vou fazer uma crítica construtiva pros caras aqui. Eles precisam ser mais didáticos, mano, pra poder atingir um público maior, tá ligado? Porque quem assistiu o outro corte que eu postei aqui, a primeira parte eu nem cheguei a postar no canal porque eles falaram muito técnico, umas palavras muito difíceis, tanto que o entrevistador ali, o Sombra, meio que cortou ali, falou pros caras acelerarem, falar mais didático, né, pra o pessoal poder entender. Então é uma crítica pra eles melhorarem. Cara, eu lembro que o André Castro, cara, ele era muito didático e conseguiu convencer muita gente, assim, da torcida, né? Que pena ou não, né? Não sei, porque aquele negócio foi muito nebuloso, né? Muito estranho, né, cara? O cara era $1 bilhão, só que ele não tinha aquele $1 bilhão nem a empresa que ele apresentou tinha, na verdade ia captar, então o cara ficou meio estranho e acabou perdendo força, né, dentro do clube. Tanto que ele nem apresentou depois, a gente ficou na expectativa, se ele não for presidente, ele vai apresentar a proposta pro novo presidente, no caso o Osmar Stabile. Cara, e até agora eu não vi nada disso, não apareceu nada, o cara sumiu. Então mostra que, sei lá, o interesse é só o poder mesmo, o interesse não é nem ajudar o Corinthians, né? Então, vamos ver, a Safiel é um bom projeto, cara. Eu quero estudar mais a fundo o projeto do Bayern de Munique, como que eles construíram esse projeto, estilo de SAF, né, para ver quais as diferenças com uma SAF comum, o estilo do Botafogo, outros clubes aí, né? Então, cada SAF tem um modelo de gestão ali ser feito. Isso aqui é um modelo legal, cara. Não tem um dono, né? Como o cara falou, se o dono vai lá e compra, ele não quer mais o clube e deixa o clube ali na desgrama, né? Eu lembro do Corinthians na MSI, cara, MSI 2005 ali, montou um timaço, depois saiu, a gente, só ladeira abaixo. Então é isso, comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, valeu, nós.